O milagre que veio no silêncio do culto. Simone segurava o exame com as mãos trêmulas. As letras pareciam dançar diante de seus olhos cansados. Tirosinemia tipo 2, doença metabólica rara. Risco de lesões hepáticas, neurológicas e atraso no desenvolvimento. Tratamento, dieta restritiva e acompanhamento médico rigoroso. O médico havia sido claro: sua filha, Sofia, de apenas 3 anos, teria uma vida cheia de restrições, medicamentos e consultas intermináveis. A notícia foi como um soco no estômago. Como uma mãe solteira, já lutando para pagar as contas com seu salário de auxiliar de limpeza, Simone não sabia como arcar com os custos dos remédios importados e das consultas especializadas. As noites se tornaram longas, regadas a lágrimas e orações silenciosas, pedindo a Deus uma saída que não via. Foi numa tarde de quarta-feira, enquanto esperava o ônibus no ponto perto de sua casa em São Paulo, que ouviu um grupo de mulheres conversando baixinho. Vestidas com saias longas e blusas modestas, falavam de um culto onde Deus ainda opera milagres. Uma delas, uma senhora de cabelos grisalhos e olhar sereno, percebeu seu desânimo e se aproximou. Minha filha, você parece carregar um peso no coração. Na congregação cristã, a gente encontra alívio. Se quiser, venha conosco hoje à noite. Não precisa falar nada, só ouvir. Simone hesitou. Nunca havia entrado numa igreja antes, mas a dor era maior que o medo. Às 19h30, ela adentrou o salão simples da CCB, onde fileiras de bancos de madeira acomodavam irmãos e irmãs vestidos com recato. Não havia instrumentos musicais, apenas vozes unidas cantando hinos que falavam de fé e confiança. O ancião, um homem de postura humilde e voz firme, dirigia a reunião com uma Bíblia na mão. Quando chegou a hora das orações, Simone sentiu algo que não experimentava há muito tempo: paz. Não eram palavras bonitas ou promessas vazias, mas uma certeza quietinha que brotou dentro dela: aqui, Deus ouve. Após o culto, a irmã que a convidou, Dona Maria, percebeu suas lágrimas e a levou para um canto. O que está acontecendo, minha filha? Minha filha está doente, irmã. Os médicos dizem que é para a vida toda, e eu não tenho dinheiro nem para comprar os remédios direito. Dona Maria segurou suas mãos com força. Deus é maior que qualquer doença. Vamos orar juntos. E oraram. Não foi uma oração longa ou cheia de palavras difíceis, mas um clamor sincero, como o de uma criança pedindo ao pai. Simone saiu dali com um peso a menos no peito, mas ainda com a dúvida: será que Deus realmente se importa com uma pessoa como eu? Nos dias seguintes, ela voltou. Aprendeu os hinos de cor, mesmo sem saber ler música. Ouviu testemunhos de irmãos que haviam sido curados de câncer, de dívidas impossíveis quitadas, de famílias restauradas. Cada história fortalecia sua fé. Num domingo, depois da Santa Ceia, aquele momento sagrado em que o pão e o vinho lembravam o sacrifício de Jesus, Simone se levantou tremendo e deu seu primeiro testemunho. Irmãos, peço suas orações por minha filha Sofia. Ela tem uma doença rara, e eu não aguento mais ver ela sofrer. O salão inteiro se ajoelhou. Não havia gritos, nem espetáculo, apenas corações unidos pedindo a mesma coisa: misericórdia. O ancião impôs as mãos sobre Simone e orou com uma autoridade que veio do alto. Senhor, tu que saraste os enfermos na terra, toca nesta criança. Não pelo que nós merecemos, mas pela tua graça. Naquela noite, Simone sonhou com Sofia correndo num campo verde, rindo sem nenhuma dor. Acordou com uma certeza: Deus já respondeu. Na consulta seguinte, o médico franziu a testa ao analisar os novos exames. Isso não faz sentido. Os níveis de tirina estão normais. É como se a doença simplesmente regressisse. O que isso quer dizer, doutor? Quer dizer que, tecnicamente, sua filha não tem mais tirosinemia. Vamos repetir os exames, mas é um caso de remissão espontânea. Nunca vi nada igual. Simone não precisou de mais confirmações. Ela sabia. Naquele culto, quando os irmãos oraram, Deus havia estendido sua mão. Sofia estava curada. No domingo seguinte, Simone subiu ao púlpito novamente, desta vez com Sofia no colo. A menina, antes pálida e fraca, agora brincava e comia sem restrições. Seu testemunho foi simples, mas poderoso. Eu cheguei aqui quebrada, sem esperança.
Mas Deus me mostrou que Ele não desampara os seus. Não foi através de homens famosos ou igrejas cheias de luxo, mas num lugar humilde, onde o que importa é o coração. Aprendi que a fé não é só pedir, é confiar mesmo quando não vemos a resposta. E hoje, estou aqui para dizer: Deus é fiel. O salão irrompeu em glórias a Deus. Não havia aplausos, apenas lágrimas de gratidão e corações agradecidos. Depois do culto, muitos irmãos se aproximaram para abraçá-la. Um jovem, recém-batizado nas águas, lhe disse: Sua história me fez lembrar que Deus não olha para quem a gente é, mas para quem Ele é. Simone sorriu. Ela havia entrado na CCB buscando um milagre para Sofia, mas saiu com muito mais: uma família na fé, uma esperança inabalável e a certeza de que, nos caminhos mais simples, Deus se revela de maneira extraordinária. Hoje, anos depois, Sofia é uma adolescente saudável, e Simone serve na igreja, ajudando outras mães que chegam desesperadas. Sempre que alguém lhe pergunta como tudo aconteceu, ela responde com as mesmas palavras que ouviu de Dona Maria no primeiro dia: Deus não mudou. Ele ainda opera milagres. Às vezes, a gente só precisa se ajoelhar e deixar Ele agir. Naquele mesmo ano, enquanto Simone e Sofia se firmavam na fé, uma nova família chegou à CCB carregando um fardo ainda mais pesado. Era o casal Roberto e Ana, com seu filhozinho, Lucas, de apenas 4 anos. O menino nasceu com uma doença rara que afetava seus músculos, deixando-o frágil demais para andar ou até segurar um brinquedo. Os médicos haviam dito que sua condição só pioraria com o tempo, e que eles deveriam se preparar para o pior. Ana, com os olhos inchados de tanto chorar, seguiu o conselho de uma vizinha e levou Lucas a um culto na congregação. Ela não sabia o que esperar, mas quando entrou na igreja e viu o povo orando com tanta fé, algo dentro dela se acendeu. Foi então que viu Simone, agora uma serva ativa na igreja, se aproximando com um sorriso tranquilo. Você está no lugar certo, disse Simone, colocando a mão no ombro de Ana. Eu também cheguei aqui sem esperança, mas Deus mudou tudo. Ana ouviu as palavras, mas o medo ainda apertava seu coração. Durante a oração, o pastor chamou as crianças para a frente, e Lucas, mesmo com dificuldade, foi levado nos braços do pai. Quando o pastor impôs as mãos sobre ele, o menino, que mal conseguia mover os dedinhos, de repente esticou os bracinhos para o céu, como se quisesse abraçar algo invisível. A igreja inteira arrepiou-se. Glória a Deus! Gritou alguém. E então, como se uma força nova tivesse entrado nele, Lucas tentou se levantar. Roberto, tremendo, o segurou pela primeira vez enquanto o filho dava passos trêmulos, mas firmes, em direção à mãe. Ana caiu de joelhos, chorando sem parar, enquanto a igreja explodia em louvor. Meu filho está andando. Meu filho está andando. Ela repetia, sem acreditar. Nos dias seguintes, os médicos ficaram estarrecidos. Os exames mostravam uma melhora inexplicável nos músculos de Lucas. O que eles chamavam de a remissão espontânea, Roberto e Ana sabiam que era muito mais que isso. Era a mão de Deus respondendo à fé de um povo que não desistiu de clamar. Hoje, Lucas corre pelos corredores da CCB, brincando com as outras crianças, e seus pais servem no departamento de crianças, contando para todos que chegam desesperados que Deus não faz acepção de pessoas. Ele ouve o clamor de quem busca com sinceridade. E assim, como uma corrente de bênçãos, cada milagre na igreja se torna um testemunho que fortalece a fé de outros. Simone, que já viu Deus agir na vida de Sofia, agora vê a mesma graça derramada sobre Lucas. E toda vez que ela olha para essas crianças saudáveis, que os médicos um dia desistiram, ela repete baixinho, como uma oração: Obrigada, Senhor, por não desistir de nós. Obrigada por mostrar que, onde o homem diz o não tem jeito, o Senhor diz o eu tenho caminho. Na mesma igreja, do outro lado do salão, uma jovem chamada Mariana chorava silenciosamente no banco dos fundos. Ela havia chegado ali arrasada, com o coração partido depois de receber um diagnóstico que tirara todas as suas esperanças: síndrome de Guillain-Barré em estágio avançado. Os médicos disseram que ela poderia ficar paralisada para sempre, que as chances de recuperar os movimentos eram quase zero. Mas Mariana lembrava das histórias que ouvia na CCB de Sofia, de Lucas, de tantos outros que Deus havia tocado. Se ele fizera por eles, por que não faria por ela? As irmãs do departamento de senhoras a abraçaram, oraram com ela e lhe disseram: Filha, Deus não mudou.
O mesmo poder que ressuscitou a Lázaro está aqui hoje. Mariana acreditou. Todas as noites, mesmo com o corpo fraco e as pernas que mal respondiam, ela se arrastava até o altar da igreja e clamava: Senhor, eu creio no teu poder. Se o Senhor quiser, eu vou andar de novo. Passaram-se semanas de luta. Alguns dias, a dor era tão forte que ela mal conseguia levantar os braços para louvar. Mas Mariana não desistiu. Até que, numa noite de culto, enquanto o pastor orava pelos enfermos, ela sentiu algo diferente. Um calor estranho começou em seus pés e foi subindo pelas pernas, como se uma corrente elétrica divina estivesse despertando seus nervos adormecidos. De repente, sem pensar, ela tentou mover os dedos dos pés, e conseguiu. Depois, com lágrimas nos olhos, apoiou-se no banco e, tremendo, deu o primeiro passo. Glória a Deus! Gritou uma irmã ao lado, segurando-a pelo braço enquanto Mariana, aos poucos, dava mais um passo, e outro, e outro. Hoje, Mariana não só caminha como corre para abraçar as pessoas que chegam à igreja com dor no coração. Ela faz parte do grupo de visitação, levando esperança aos hospitais, contando que onde a medicina diz a não, Deus diz a sim. E toda vez que ela entra na CCB, olha para o altar onde recebeu seu milagre e sussurra: aqui, o impossível vira testemunho. Enquanto isso, do lado de fora da igreja, um homem chamado Roberto parou seu carro ao ver a fila de pessoas entrando para o culto. Ele estava ali por acaso, ou melhor, por um desespero que já não aguentava mais esconder. Seu filho, Pedro, de apenas 7 anos, estava em coma havia 3 dias depois de um acidente. Os médicos tinham dito que, se acordasse, seria com sequelas graves. Mas Roberto lembrava de uma colega de trabalho que, anos atrás, havia falado de uma igreja onde Deus ainda operava milagres. Não custa tentar, pensou, com o coração apertado. Ao entrar, ele foi recebido por um irmão que, sem nem saber sua história, colocou a mão em seu ombro e disse: Deus vai te surpreender hoje. Roberto chorou. Não conseguia nem falar. Só balançava a cabeça, segurando a foto do filho no bolso da camisa, como se fosse sua última esperança. Dentro do templo, enquanto o coro cantava Deus é fiel, Roberto sentiu uma paz que não fazia sentido diante da tempestade que vivia. Quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para virem à frente, ele se levantou, arrastando os pés como se carregasse o peso do mundo. Ao chegar ao altar, um irmão orou com ele: Senhor, o Senhor que abriu os olhos do cego e ressuscitou os mortos, toque neste menino. Em nome de Jesus, ordenamos que Pedro acorde saudável, sem nenhuma sequela, para a tua glória. Naquela mesma hora, no hospital, uma enfermeira que cuidava de Pedro deu um grito. Os monitores começaram a apitar, e o menino abriu os olhos, confundido, como se tivesse acabado de acordar de um sono profundo. Os médicos correram, incrédulos. Exames foram feitos, e o resultado foi claro: nenhuma lesão cerebral, nenhum dano. Pedro estava perfeitamente bem. Quando Roberto chegou ao hospital, ainda com os olhos vermelhos de tanto chorar na igreja, o filho o recebeu com um abraço forte e um sorriso que ele nunca esqueceria. Pai, eu sonhei que um homem de branco me segurou pela mão e disse que eu tinha que voltar, contou Pedro, sem entender muito bem. Roberto caiu de joelhos ali mesmo, no corredor do hospital, e agradeceu. Não havia dúvidas, aquele homem de branco era um anjo enviado por Deus. E a igreja que ele havia conhecido por acaso era, na verdade, o lugar onde Deus ainda escreve histórias de milhares que, como ele, chegaram sem esperança e saíram com um milagre nas mãos. Agora, Roberto e Pedro estão todos os domingos na CCB. E toda vez que o menino sobe no púlpito para dar seu testemunho, com sua voz fina mas cheia de fé, as pessoas choram. Porque ali, entre aquelas paredes, eles sabem, não é religião, não é sorte. É Deus, o mesmo de ontem, hoje e sempre, que não muda. E enquanto houver alguém disposto a clamar, ele vai continuar respondendo, não por obrigação, mas por amor. Roberto nunca esqueceu aquele dia. Depois que Pedro recebeu alta, ele voltou à igreja com o filho no colo, não só para agradecer, mas para se entregar de vez. O pastor o recebeu com um abraço apertado e disse algo que marcou seu coração: Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E Roberto sentiu que aquela palavra era para ele. Os primeiros meses não foram fáceis. Ele ainda carregava as marcas da vida nas ruas, a desconfiança, a vergonha de olhar nos olhos das pessoas, o medo de não ser aceito.
Mas na CCB, ninguém o julgou. As irmãs o abraçavam, os irmãos o chamavam para trabalhar nos mutirões, e as crianças, principalmente Pedro, o faziam se sentir importante. Pai, hoje eu aprendi que Jesus é meu melhor amigo, o menino dizia toda noite antes de dormir, como se quisesse lembrar ao pai que ali, naquela família, tudo era novo. Um domingo, durante o culto, o pastor falou sobre perdão. Roberto sentiu algo mexer dentro dele. Naquela noite, depois de colocar Pedro para dormir, ele pegou o telefone e discou um número que não chamava há anos, o de sua mãe. O coração batia tão forte que ele quase desligou, mas quando ouviu a voz trêmula do outro lado, alô? As palavras saíram sem jeito, mãe, sou eu, Roberto. Eu tô limpo. Tô na igreja. E o Pedro, ele tá bem, graças a Deus. O silêncio que seguiu foi quebrado por um choro abafado. Meu filho, eu nunca parei de rezar por você, ela disse entre lágrimas. No mês seguinte, sua mãe esteve na CCB pela primeira vez. Viu o neto cantando no coral infantil, viu o filho de cabeça erguida, ajudando a organizar as cadeiras depois do culto. Quando ela abraçou Roberto, ele sentiu que não era só um reencontro, era uma restauração. Deus devolveu você para mim, ela sussurrou. E Roberto soube que era verdade, não era coincidência, era milagre sobre milagre. Pedro, agora com 7 anos, crescia cheio de sonhos. Vou ser pastor, pai. Para contar para todo mundo que Jesus faz milagre, dizia, imitando os gestos do pastor no púlpito. Roberto sorria, mas às vezes se pegava olhando para o filho com os olhos cheios d'água. Como poderia aquele menino, que quase foi tirado dele, estar ali, saudável, feliz, falando de Deus com tanta certeza? Um dia, depois de um culto de oração, um irmão se aproximou de Roberto. Irmão, o pastor quer falar com você. Ele sentiu o coração acelerar. Será que tinha feito algo errado? Mas quando entrou na sala, o pastor estava sorrindo. Roberto, a igreja precisa de você. Queremos que você ajude na evangelização, levando a palavra para quem ainda não conhece Jesus. Você já viveu isso, sabe como é a dor de quem está perdido. Roberto engoliu em seco. Ele? Falando de Deus para os outros? Mas então se lembrou do anjo de branco, do filho curado, da mãe que nunca desistiu de orar. Eu aceito, respondeu, com a voz firme. Hoje, Roberto não é mais aquele homem quebrado que entrou na CCB por acaso. Ele é um obreiro, um pai presente, um filho restaurado. Toda semana, ele e Pedro saem juntos para distribuir folhetos, visitar hospitais, orar por quem precisa. Pai, a gente tá fazendo igual aquele homem fez por você, né? Pergunta Pedro, orgulhoso. Roberto assente, emocionado. Isso mesmo, filho. A gente tá sendo as mãos de Deus. E assim, a história que começou com um milagre continua se multiplicando. Porque na CCB, não é só uma vida que muda, é uma família, é uma geração, é um legado de fé que não para de crescer. E Roberto sabe, o melhor ainda está por vir. Afinal, quando Deus começa a agir, ele não para no meio do caminho. Ele vai até o fim. E o fim dele é sempre vitória. Um dia, enquanto Roberto e Pedro visitavam um hospital, eles entraram no quarto de uma senhora chamada Maria. Ela estava fraca, com os olhos cansados, mas um sorriso tímido apareceu quando viu o folheto que Pedro lhe ofereceu. Obrigada, meu filho, ela disse, passando os dedos pelas letras como se sentisse a esperança nelas. Roberto sentiu algo diferente naquele quarto. Uma paz que não era só dele. Ele se aproximou e perguntou, Dona Maria, a senhora já ouviu falar de Jesus? Ela balançou a cabeça, triste. Já ouvi, mas acho que ele não tem tempo para mim não. Roberto sorriu, lembrava bem daqueles pensamentos. Ele tem sim, Dona Maria. E hoje ele mandou a gente aqui para provar isso. Pedro, sem medo, pegou na mão da senhora e começou a orar com uma fé que só as crianças têm. Jesus, cura vó Maria, por favor. Faz ela ficar boa para ela ir na igreja com a gente. Roberto se emocionou. Era como se Deus estivesse usando o próprio filho dele para mostrar que o milagre não era só para Roberto, era para quem ele tocasse também. Nos dias seguintes, Maria começou a melhorar de um jeito que os médicos não conseguiam explicar. Os exames mostravam melhora, a dor diminuía,
e ela pedia para que Roberto e Pedro voltassem sempre. Até que um domingo, lá estava ela, sentada nos bancos da CCB, com lágrimas nos olhos enquanto o coro cantava. Eu não acredito que estou aqui, ela sussurrou para Roberto. Ele sorriu. Acredite, Dona Maria. Isso aqui é a casa dos milagres. E Maria não foi a única. Cada vida que Roberto e Pedro tocavam parecia receber um toque especial. Um jovem viciado que encontrou força para largar as drogas, um casal à beira da separação que reencontrou o amor, uma criança que começou a enxergar depois que Pedro orou por ela. A cada testemunho, Roberto via o mesmo padrão: Deus usava as pessoas mais simples para fazer as coisas mais grandiosas. Um ano depois, Pedro, agora com 10 anos, subiu no púlpito pela primeira vez para dar seu testemunho. Com a voz firme, ele contou como viu o pai ser transformado e como, juntos, eles viram Deus mudar outras vidas. Eu aprendi que milagre não é só pra gente guardar, é pra gente repartir, disse ele, olhando para o pai com orgulho. Roberto, lá embaixo, não conseguia segurar as lágrimas. Depois do culto, um homem se aproximou de Roberto. Era um obreiro de outra congregação, que havia ouvido falar do trabalho deles. Irmão, a gente precisa de pessoas como você lá na nossa região. Tem muita gente precisando de um toque de Deus. Roberto sentiu o coração acelerar. Era como se Deus estivesse abrindo mais uma porta. Hoje, Roberto não só continua servindo na sua congregação como também viaja para outras cidades, levando a mesma mensagem que um dia salvou a vida dele, que Deus não desiste de ninguém. E Pedro? Agora é um jovem obreiro, seguindo os passos do pai, mas com um chamado ainda maior. Pai, eu quero ser pastor, ele disse um dia. Roberto abraçou o filho, lembrando daquele homem quebrado que entrou na CCB anos atrás. Então você vai ser, filho. Porque quando Deus começa uma obra, ele não para. E a nossa família é prova disso. E assim, o milagre continua. Porque na CCB, uma vida transformada nunca é o fim, é só o começo de uma história que vai tocar outras, e outras, e outras. Até que o amor de Deus alcance a todos. Porque Ele é fiel. Sempre. O milagre completo. Anos depois, na mesma igreja onde Roberto havia entrado arrasado, Pedro subiu ao púlpito pela primeira vez como pastor. Não era mais o menino que viu o pai chorar no banco da frente, mas um homem com a mesma chama nos olhos, a certeza de que Deus restaura o que estava perdido. Ao seu lado, Roberto, agora um obreiro experiente, sorria enquanto via o filho estender as mãos sobre a congregação, repetindo as palavras que um dia o haviam salvado: Deus não desiste de você. Na plateia, um homem com olhares vazios e mãos trêmulas ouvia aquilo como um eco do passado. Era como se a história se repetisse, mas desta vez, ele não estaria sozinho. Após o culto, Pedro o abordou: eu já estive onde você está? E se Deus mudou minha família, Ele pode mudar a sua. O homem baixou a cabeça, e as lágrimas caíram antes mesmo que ele pudesse responder. Reflexão final. Às vezes, o maior milagre não é apenas a transformação de uma vida, mas a corrente de graça que ela desencadeia. Roberto foi resgatado para resgatar, Pedro foi criado para liderar, e agora, aquele homem desconhecido seria o próximo elo de uma cadeia que Deus tecia há muito tempo. O verdadeiro milagre não tem fim, ele se multiplica em corações, em lares, em gerações. Lição de vida. Deus não nos salva para que fiquemos parados no mesmo lugar. Ele nos restaura para que sejamos pontes. Cada cicatriz é um testemunho, cada vitória, uma semente. Quando permitimos que Ele escreva a nossa história, nos tornamos parte de algo muito maior, um legado de fé que ultrapassa o tempo. Porque a fidelidade dele não é só para ontem ou hoje, é para sempre. E assim, o milagre continua, em você, em mim, em quem ainda está por vir.